E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas. Estou fazendo esse vídeo aqui para a gente criar scripts para o servidor Rathena, tá bom? Do Ragnarok. E eu tô fazendo esse vídeo pelo fato de que quando eu comecei a criar esses scripts e tudo mais, eu tava com muitas dúvidas. Eu achei a documentação bem complicada, faltando variáveis que você tem que buscar e tudo mais. E isso meio que é bem chato para quem está começando, né? Fora isso, os os fóruns também, né, que a gente vai atrás e tal de fazer, de procurar trocar muita dúvida, estão desatualizados. Então a galera não tá lá. É muito complicado, né? Uma das pessoas que estão tentando, né, manter isso aqui ainda em pé é o Frost. Vai meu abraço aí pra ele. E foi por causa dele que eu decidi fazer esses vídeos, né? Pra gente aumentar essa comunidade. Que ele tá tentando aumentar aqui, né? Tem um Discord, que eu vou deixar o Discord aqui com a gente, né? No final do vídeo. Para vocês quiserem entrar lá e fazer parte dessa grande família aqui. A gente tá agradecendo que venham agregar. Que todos nós possamos crescer com isso. Tá bom? Eu vou fazer esse curso aqui pra gente fazer script mesmo, vai ser do básico até o avançado. Hoje eu vou começar com variáveis, vou falar até como setar variáveis, tá bom? E a gente vai começar agora, tá? A gente vai, são 5 variáveis, tá bom? Eu vou começar falando dessas 3 específico, porque elas são as que vão se apresentar mais a vocês. E essas outras duas são mais especiais, né? Então você vai usar isso aqui poucas vezes. Tá bom? São poucos os casos que vocês vão utilizar isso aqui. Então vamos lá. Variáveis permanentes, elas são essas aqui, as primeiras, tá bom? As que não tem um arroba, tá certo? E as variáveis, essas aqui são as variáveis permanentes. E essas aqui que tiverem um arroba são variáveis temporais. Quais são as diferenças entre elas? As variáveis permanentes, elas já iniciam com valor, ou seja, elas já iniciam com esse valor integrado na hora que você roda o servidor. E as variáveis temporais, elas iniciam quando você puxa o script. Qual é a diferença realmente para elas? Primeiro, a variável temporal ela é menos performática, falando em questão de performance, né, do que as variáveis temporais. Pelo seguinte fato, as variáveis permanentes elas vão ficar sempre setadas dentro da sua memória. Isso vai fazer gerar um trabalho a mais, né? Necessitar de uma performance a mais do servidor, vai necessitar de memória a mais. Não é uma coisa que você vai dizer, pô, meu servidor tá lento. Foi por causa dos scripts? Não. Mas isso influencia um pouco. Beleza? Então, e ainda tem outro detalhe também, que variáveis permanentes, às vezes você quer que ela tenha um valor e pode ser que ela tenha um valor que você não espera, por causa dela ser uma variável permanente. Então, dentro de script, sempre preze por variáveis temporais, tá certo? As variáveis que tiverem esse dólar aqui no final, tá vendo? São variáveis de string, ou seja, você pode colocar nomes, dar nomes a elas, tá bom? Tipo, olá, tudo bem? Basicamente é isso, certo? As variáveis de personagem, elas não possuem o ponto, elas são assim. Isso aqui é uma variável permanente, variável temporal de inteiros, essas duas aqui são inteiros. Essas outras duas aqui são de strings. NPC vai ter um ponto, tá certo? Para string ou para inteiro e um ponto e o dólar no final para string, tá certo? Eu posso ter uma variável NPC global? Pode, só botar um ponto. Virou NPC global. Ponto dólar arroba NPC global temporal, tá bom? Eu posso ter uma variável de personagem NPC? Não, porque na hora que você coloca um ponto aqui no personagem, vai virar de NPC, tá bom? Então, basicamente, a gente tem isso aqui. As variáveis de NPC, é só como a gente está dizendo, é só para NPC em si. Então, se você
utilizar uma variável de personagem para NPC, não vai rodar, não vai funcionar do jeito que você espera. Então utilize para NPC, ponto, para personagem, sem ponto. Lembrando que mob, deixa eu ver o que mais, MVP e tudo mais, eu já peguei alguns scripts que estavam sem ponto e não estava rodando por causa disso, e acabei colocando lá o ponto e deu certo. Às vezes acontece isso. As variáveis globais, tá bom? Elas possuem o dólar na frente, tá certo? E por que elas são chamadas de globais? Pelo fato de que, tipo, quando você chama ela no script, você pode chamar em uma função ou então em uma subrotina que você cria dentro daquele script, tá certo? Ou até mesmo você pode chamar essa função. Se você colocar essa variável global dentro de uma função, você vai poder chamar essa variável dentro de um script, chamando a função, é claro. Então, o bom da global é por causa disso. E a global, como vocês podem ver aqui, ela pode assumir valores temporais e valores de string. Isso aqui é muito, muito útil quando você tem uma variável global, né, específica dentro de um script e você puxa ela dentro de uma função, dentro de um array, né, uma subrotina também, de um for, de um switch. Então essa variável global, ela não vai, você vai poder utilizar ela em tudo. Você declara ela uma vez no script, né, e você utiliza ela em onde você quiser dentro daquele script. Isso é muito bom. Questão das contas, certo? Essas daqui são um pouco mais complicadas de explicar pelo seguinte fato. Isso aqui vai mexer com a conta do personagem, tá bom? Com a conta com o login do cara, do seu player que o cara vai entrar lá, tá bom? A gente vai utilizar isso aqui em casos muito, muito, muito específicos, como no caso, tipo assim, de um NPC de votação, por exemplo. O NPC de votação, ele vai receber essa variável aqui, tá bom? E aí a gente vai ter certeza que, tipo, ele não vai poder mais votar. Ele vai setar essa variável como variável de conta para ele contar exatamente quantas pessoas votaram, independente do char. E qual a diferença dessa conta para a conta global, Lucas? Pelo fato seguinte, a conta global ela vai ser utilizada quando a gente tiver mais de um servidor de mapa rodando dentro do nosso servidor de personagens, tá bom? Dentro do nosso servidor de login, certo? Ah, mas explica melhor isso. Por exemplo, esse aqui eu tô rodando aqui meu servidor, tá bom? Esse servidor aqui é o servidor de mapa, tá certo? Se você tiver outro servidor desse, eu não sei o porquê que se faz isso, porque hoje eu não vejo essa necessidade. Até mesmo na documentação tá falando que isso aqui é bem... Isso aqui eles mal usam isso, tá ligado? Mas é porque antigamente eles usavam. Eu acho que era por causa bem do comecinho, entendeu? Aí tipo, quando você utilizava dois map serve, você tinha que usar essa conta global para poder setar que apenas um login fez aquela solicitação. Como é aquele negócio da votação, por exemplo. Ah, eu quero ter uma votação e checar se o pessoal tá de boa com isso. Aí o cara vai, vamos dizer que o cara tem 10 chá. Aí o cara pega um chá, ele vai e vota 10 vezes. É uma votação correta? Não é. Por quê? Porque você tá tendo uma pessoa votando 10 vezes, pô. Então, tipo, a ideia é que isso aqui seja ligado ao login. Ou seja, para você ter a contagem correta, é só uma pessoa por login, independente dos chars. Então, quer dizer, se quando você utiliza essa conta, em vez da variável personagem, se você utilizar a variável personagem, quando o cara mudar de personagem, ele pode votar de novo. Quando você utiliza essa variável de conta, quando o cara loga com um personagem, ou então se ele tiver 10, ele pode logar com os outros 10, ele não vai conseguir votar de novo. Ele só vai conseguir votar uma vez, porque a conta de login já foi setada para isso. Tá bom?
Agora a gente vai... Eu vou explicar para vocês como é que funciona, mais ou menos, para a gente setar a questão das variáveis, tá certo? A gente tem dois tipos que a gente pode setar as variáveis, tá bom? A gente pode setar desse jeito, set variável 5. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Estou dizendo que, vou botar aqui de char, variável de char. Variável de char vai receber 5, vai ser igual a 5. Ou seja, se você for chamar ela, por exemplo, mass variável de char, isso aqui vai ser igual a 5, certo? Isso aqui, e essa variável vai ser uma variável permanente, tá bom? E de personagem. Ou você pode setar assim, variável é igual a 5, tá bom? Você pode setar desses dois jeitos. Eu estou explicando esse primeiro jeito aqui pelo fato de, se você for entrar em fóruns mais antigos e for buscar scripts antigos, né? Tipo assim, eu quero um script de PVP, eu não quero ter que fazer, porque já existe gente que já criou. Você pode ir lá buscar. Só que vão ter coisas que você vai ter que ajustar no seu servidor, e você vai ter que entender o que está sendo feito, né? E aí ele vai mandar assim. Ele vai setar assim. Set variável de char 5. Aí a variável de char é igual a 5. Hoje a gente pode escrever desse jeito. Tá certo? E isso fica muito mais fácil de se escrever. Tá bom? Você também tem outra coisa que eu esqueci de falar sobre as variáveis, que é que as variáveis de NPC, as temporárias, elas aceitam matrizes, tá certo? As variáveis temporárias aceitam matrizes, as variáveis de NPC aceitam matriz, variável global de variáveis globais também aceitam matrizes, que é no caso as arrays, né, que a gente chama. E o que seria isso? É quando você faz assim. Por exemplo, isso aqui é uma variável de NPC, por exemplo. 5 é igual a 10. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Estou dizendo que na posição 5 dessa variável vai ser igual a 10. Ou seja, posição 5 não, posição 6. Por quê? Porque essa variável ela tem 1, 2, ela tem 0, 1, 2, 3, 4, 5 posições. Ou seja, 6 posições começando do 0 até o 5. E nessa quinta posição vai ser setado o valor 10. Tá certo? Então é basicamente isso. Ou seja, se você precisar utilizar arrays, elas também vão aceitar. Lembrando que tanto as variáveis de conta quanto as variáveis de conta globais, elas não podem aceitar nem strings, nem temporais e nem matrizes, né, no caso de arrays. Somente inteiros, tá bom? Elas são utilizadas para conter números pequenos, tá bom? Então, por favor, não vão utilizar isso aqui com números muito grandes, senão vai dar problema, tá certo? Fora isso, para você setar, isso aqui é você setando inteiros, né? Para você setar, você setando valores strings, você vai utilizar, por exemplo, vou utilizar de personagem de novo, var $, vírgula, eu sou uma variável string. Ou seja, ele vai receber isso aqui, ou eu posso fazer desse jeito. Tá aqui. Eu estou setando assim. Tá vendo? Então, basicamente de variável é isso. Tá certo? Então,
Sabendo disso, vamos ao nosso exemplo de criação de NPC, tá bom? Eu vou criar aqui um NPCzinho para vocês verem como é que funciona o script. Eu vou falar de algumas coisas mais avançadas, porém, nas próximas aulas vocês vão saber, porque até mesmo porque na próxima aula eu vou estar ensinando aqui para vocês sobre for e select e switch select e tudo mais, como é que funciona essas coisas. Mas eu vou logo setar aqui para vocês verem como é que a gente faz um script, que é bom que eu já inicio com vocês sobre isso. Primeira coisa que você vai ter que colocar é o nome do mapa, certo? Vamos botar Frontera, tá bom? Depois disso, você vai setar o X e o Y. Como eu tô com o meu RAG aqui aberto, né? Eu vou querer fazer até um aqui. Eu vou querer fazer um aqui, ó. 147.190. Vamos aqui. 147.190. Beleza? Após isso, a gente dá uns... Aí depois disso a gente vai ter... Do jeito que ele vai estar, né? Eu vou botar aqui 6. Esse 6 aqui é para saber a posição do NPC. O NPC, ele tem várias faces, tá bom? Ó, uma... Aí tem a face diagonal, de corte, da outra diagonal, ou seja... Se eu não me engano, eu acho que são 8 faces, 9 faces. Eu não lembro agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 faces. São 8 faces aqui, tá bom? Então a gente vai botar aqui 6. Dá um número aqui. Usa o tab, script, outro tab, o nome do NPC, votação, server, tá bom? Um outro tab e o número do NPC. Vou colocar 116, tá bom? Para ficar... Tô utilizando aqui o exemplo do Ratena, tá bom? Para ficar mais fácil e vocês irem acompanhando aqui sobre a questão de variável de conta, tá bom? Que eu tô querendo utilizar essas duas aqui, porque aqui vocês vão menos ver. Então eu vou utilizá-las aqui para vocês terem ideia como é que funciona ela. Como eu estou utilizando só um tipo de mapa de servidor, tá bom? Eu vou estar utilizando essa variável aqui de conta. Se você estiver utilizando mais de um mapa de servidor, você utiliza essa daqui, tá bom? Então vamos lá. Se... outro detalhe também que eu vou explicar agora, que é tipo, uma coisa muito importante dessa linguagem aqui, desse script do Ratena que a gente vai criar, é que você não precisa declarar a variável antes de usar. Ou seja, eu vou dizer aqui, se já votou, ou seja, essa variável aqui, tá vendo? Ó, já votou. Se já votou, eu vou entrar. Essa variável existe dentro desse script? Não. Por quê? Porque eu não declarei ela. Tá vendo? Então, se ela não existe, na hora que eu chamo ela, ela vai ter o valor de 0. E 0 no if é falso. Tá bom? Então, ele está perguntando, já votou? Não. Tá ligado? Se ele não votou, ele não vai entrar aqui dentro. Tá bom? Mas aqui, no caso seguinte, se aqui for falso, então aqui não entra. Tá bom? Então, não vamos fazer esse daqui agora, tá certo? Vamos fazer o próximo. Ele já votou? Não. Então, a gente passa. Vamos para a próxima linha, certo? Vamos agora para a votação em si. A gente bota mês, que é como o NPC escreve pra gente, né? A gente bota aqui, votação do dia. Pronto. Votação do dia. Você está bem? A gente vai fazer essa pergunta, tá bom? Você está bem? Aí ele vai ter duas respostas, né? Sim ou não. A gente dá o next aqui. E a gente vai fazer o switch. A gente sempre dá o next na hora que a gente vai fazer algum tipo de requisição. Tá bom? Para ele dar prosseguimento ao sistema. E não aparecer direto isso aqui. Ou seja, você vai ter que apertar um enter dentro do jogo e tal. Tá bom? Para você ver isso aqui rodando. Você está bem? Aí você vai ter esse switch, abre parênteses, escreve select, abre outro parêntese, escreve sim, para caso esteja bem, ou não, tá bom? Abre parênteses, ou abre chaves,
E escreve caso 1, que é o sim. Se for sim, ele vai votar. Aí eu vou fazer o set. No caso, eu vou fazer daquele jeito que a gente mostrou ali. A gente vai usar uma variável global, tá bom? Eu posso fazer a variável temporal, mas nesse caso eu não vou fazer a variável temporal porque eu preciso dela globalmente. Tá certo? Ela não pode acabar quando encerrar o script. Por quê? Porque eu vou fazer um porcentagem. Então, lembre-se disso. Sim. Variável sim igual a sim mais 1. Poderia fazer isso aqui de várias maneiras. Eu poderia botar um mais aqui, mais igual a 1, tá ligado? Mas vamos fazer assim, pra ficar mais didático. Sim mais 1. Aí aqui dá um break, pra ele encerrar o caso aqui, porque senão ele vai ficar no loop infinito aqui. Então é melhor a gente sempre dar um break pra gente garantir que ele vai sair daqui, certo? Caso 2, a gente vai botar não igual a não mais 1, ponto e vírgula. Dá outro break e saímos desse switch, certo? Deixa eu tirar esse já voltou aqui para colocar lá no. Não, vou botar aqui na frente mesmo, porque senão ele vai mostrar a votação do dia. Eu não quero que ele mostre. Eu quero que ele mostre a votação do dia só no caso de que se você não tiver votado, tá bom? Então vamos lá. Depois disso tudo, eu vou setar o já votou como 1. Porque nesse caso aqui, ele não aceita true ou false, tá bom? 1 é para true, 0 é para false, tá certo? Então a gente vai setar ele como 1. A gente vem aqui e bota mass, obrigado por votar, ponto e vírgula, bota mass, estes são os resultados. 2 pontos, espaço, ponto e vírgula. Aí, bom. Agora eu vou setar sim, né? Que são as pessoas que votaram sim. Concatenar com 2 mais, tá bom? Coloca as coisas aqui dentro. No caso, sim. Uma variável global. Eu vou setar aqui barra para saber a quantidade de sims pela quantidade de pessoas que votaram, né? Que é sim mais não. Ou seja, as pessoas que votaram sim e as pessoas que votaram não. Aí abre aqui, espaço votos. A gente vai dar a porcentagem agora. A gente vai concatenar de novo. Abre um parêntese, tá certo? Eu vou abrir outro parênteses, porque eu vou fazer a soma dos sims. Não, vou multiplicar sim vezes 100. Vezes 100. E dividir pela soma de sim mais não. Porque quando eu faço isso, eu tô dando a porcentagem dos votos. Vou botar uma porcentagem aqui. Cadê a porcentagem? Fecha. Um ponto. E um ponto e vírgula. Agora eu vou fazer um não, que é a mesma coisa. É só onde tiver o sim, substituir por não. Não. Aqui eu vou substituir por não. Aqui é não. Pronto. E esse aqui vai aqui para dentro desse if. Por quê? Pelo fato de que quando eu votar, o já votou vai ficar igual a 1. Eu vou até mudar isso aqui porque eu vou falar o seguinte. Você já votou. Estes são os resultados. Depois daqui a gente dá um break. Dá um close, na verdade. E agora eu vou jogar isso aqui dentro lá dos meus votos.
né, que é aqui dentro. Vamos testar aqui, tá bom? E a gente vê o que é que vai dar aqui. Deixa eu pegar aqui na frente aqui por cima, que eu vou pegar esse mesmo valor, 145.195, 45, que eu já tinha ajustado aqui, mas eu quero fazer com vocês. Show. Pronto. Salva aqui. A gente vem aqui, esse aqui, ó, vai aparecer aqui nesse mesmo local, tá bom? Não se esqueça de quando vocês fazem o script na pasta, você tem que ir aqui no script custom, colocar npc tab npc barra a pasta barra volts, né, que eu chamei de volts aqui. Como tá tudo em inglês aqui, então preferi deixar a palavra aqui em inglês. E é isso aí. Eu já fiz esse teste aqui, mas vou tentar de novo aqui, ver se vai dar algum problema. Maps. Tá aqui. Sistema de votação, ele pergunta: você está bem? Aí eu vou dizer sim ou não. Sim. Tá aqui. 2 votos. De 2. 100%. É, meu velho. Tá dando outro problema aqui, ó. Que é close. Que tem que ser close. Deu certo. Olha aqui, ó. Esses são os resultados, ó. Ou seja, eu votei 2 vezes erroneamente. Tá vendo? Pelo fato que não tinha um close. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham entendido aqui como é que funciona. E eu vou tentar ficar postando pelo menos uns 2 vídeos por semana falando sobre isso. Já tá batendo aqui há um tempinho já. Só sobre questão de variáveis e tudo mais. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu. Fui.